Igreja Santíssima, abençoada, Igreja formosa e amada, muito amada do Senhor, como Jesus nos amou. Que amor inesgotável é esse, que Ele olhou com os olhos de poder, olhos como chamas de fogo, e nos contemplou na nossa queda, na nossa humilhação e na nossa escuridão, porque estávamos condicionados a viver em trevas. Mas Ele olhou para nós com tão grandioso amor, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Quem éramos nós para que Ele fizesse caso de nós? Quem somos nós? Hoje, filhos de Deus, porque Ele quis que fosse assim. Mas nós não temos mérito algum em nossa salvação. Ele simplesmente olhou para você e olhou para mim e disse: tu és meu. Foi eu que te gerei pela palavra do meu poder. E ninguém poderá tocar nos meus ungidos. Porque vocês são a menina dos meus olhos, pintainhos em minhas mãos. Eis que debaixo das minhas asas vós estáis seguros. Então, não temais a escuridão, não temais as afrontas, não temais as ameaças, não temais o mar revolto, não temais a grande ventania, porque Ele está com você no meio do fogo, andando com você. E se você estiver num calabouço de situações contrárias, Ele ali está com você. Você nunca está só. Não pense, não traga isso para a tua vida, que você está só. Você nunca estará só, porque Ele é a nossa provisão. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Então louvamos a Deus com teu louvor de gratidão, com seu aplauso ao Deus que te gerou pelo poder da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, queridos, hoje nós vamos ter um culto que não será muito grande, extenso, mas eu quero pedir a atenção de vocês para que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, porque nós somos essa geração dos últimos dias, não é? Possamos aprender cada vez mais e mais a palavra, independente da situação que você ou eu estivermos passando, sabendo que Ele está conosco e que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. No entanto, a despeito de tudo isso, o amemos de todo o coração, em espírito e em verdade, e vamos crer que Ele é poderoso para nos livrar de situações contrárias e, no fim, nos dar a vitória. Amém? Amém? O tema do nosso culto hoje é: não seja negligente. Então, a nossa igreja é a igreja do aprendizado, de aprender a palavra, de estar nos edificando na palavra. Pois bem, aqui não há entretenimento. Entretenimento é lá fora. Aqui é aprendizado. Então, quem conhece a vida dos valdenses, dos moravianos, então sabem o que é um evangelho, o que é viver para o evangelho, o que é semear a palavra, né? É viver na palavra, na luz da palavra, não achando que Deus é um Papai Noel, para que sempre que você clamar, Ele vem e te serve uma bandeja de prata. É certo que nós temos essas bênçãos, mas antes nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar
e sermos transformados segundo a sua imagem e semelhança. Pois ele nos chamou de filhos para refletirmos a imagem dele aí fora. Dentro de casa, lá fora e em todo lugar. Você é a luz. E o seu testemunho de fé, o seu testemunho que você não abre mão, diz quem você é, de quem você pertence. E o seu testemunho glorifica a Deus. Tudo que nós fazemos aqui, em nome do Pai, sobe para Ele como tributo ao nome dEle. Tudo é dEle e para Ele. Amém? Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram insensatas. As que eram insensatas, ao pegarem suas lamparinas, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas lamparinas. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens insensatas e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Senhor, Senhor nosso Deus e Pai, Deus tremendo e poderoso, glorificamos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Pedimos, Senhor, entendimento do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, porque nós somos dependentes de ti. Ensina-nos o caminho que devemos andar. Pai, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, Paizinho amado, Deus querido, e queremos viver estas, Pai, transformações de virgens prudentes, de virgens sábias, em o nome de Jesus. Fica conosco, Paizinho. Ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos viver a tua glória, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém, graças a Deus. Jesus falou de 10 virgens que aguardavam o noivo. Todas tinham lâmpada nas mãos, todas. Todas estavam no lugar certo. Todas pareciam prontas. Mas o tempo passou. A noite caiu e a espera foi mais longa do que elas imaginavam. Mas foi aí que a diferença apareceu. Nós sempre ouvimos falar que Jesus está voltando.
Eu conheço histórias que me contaram, que falavam, os nossos, né, avós diziam, não vai dar tempo, Jesus vai voltar antes, não é? Então, assim, as virgens, elas acham que Jesus está demorando a voltar. Então, nós vamos entender essa diferença. 5 delas tinham o quê? Azeite. As outras 5 tinham apenas a lâmpada. Quando o noivo chegou, as lâmpadas começaram a se apagar. As prudentes, as imprudentes tentaram resolver na última hora aquilo que deveria ter sido preparado antes. Ouçam, percebam que o que nós fazemos hoje é um preparo para o retorno de Cristo. Ah, mas e se eu morrer antes? E daí, você não vai ressuscitar? E o que você vai ter nas suas mãos? Então, o que nós fazemos hoje é um preparo, porque achamos que está demorando. A igreja dorme. E muitos querem ter vida dupla. Querem ser santos aqui e lá fora viver como ímpios, como nécios. E não pode. Não dá. Não pode cochear entre 2 pensamentos. Então, isso se chama virgem nécias, imprudente. Enquanto elas saíram para buscar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram. E a porta se fechou. Então, essa parábola não fala de rejeição, fala de responsabilidade espiritual. Óleo não se empresta. Relacionamento com Deus não se improvisa. Óleo é a unção que você tem sobre a tua vida. Não vai emprestar. O que eu tenho foi construído, né, pela minha renúncia, pela minha busca. Então eu não posso emprestar. Então relacionamento com Deus não se improvisa. Deixa eu correr agora que eu vou... Oh, Deus de poder! Aí, nesse tempo, o Espírito da graça já se ausentou da terra. E não haverá mais tempo. Então, vida no secreto não se constrói quando a urgência chega. É isso, entende, amados, que a gente sempre prega aqui. A vida no secreto com Deus é uma dinâmica. Ela não se constrói quando você tem uma urgência para resolver um problema seu. Se você tem um problema gravíssimo, você não pode construir uma vida no secreto com Deus de uma hora para outra. Porque aquele momento mal vai chegar. E aí? Como está a tua vida? Como está a sua lamparina? E não foi falta de convite que deixou algumas do lado de fora. Teve tempo suficiente. Teve tanto que dormiram. Então foi a falta de preparo. Meu mestre demora a chegar. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso flertar com o pecado, eu posso fazer, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, opa, Ele é tudo isso, mas Ele é Deus que se ira, que disciplina, que corrige, que açoita, e de Deus não se zomba. Uma vez que nos chamou e nos convocou para o seu reino de glória, já não existimos mais.
é Cristo em nós a esperança da glória. Então, amados, foi falta de preparo que elas ficaram do lado de fora. Então, lâmpada é só aparência, quer ver? Paz, Senhor. Graça e paz. Eu vou para a igreja. Vai. Tem um monte indo para a igreja. Só que quando sai da igreja, a vida é dupla. Então não tem vida no secreto com Deus. Não tem relacionamento. O seu louvor é mundano. Então, e lâmpada é aparência. Então só tem o quê? Aparência. E óleo é vida interior. O óleo é a vida interior que diz quem você é. Olha, irmãos, eu estou passando um grande desafio. Vem cá, vamos orar. Vamos orar. Existe uma outra parábola de Jesus que ele fala sobre os talentos. Aqueles que receberam 5, 2 e 1. Se é que vocês conhecem essa passagem. Eu espero que sim. Então, meus irmãos, sejamos produtivos até a vinda do Senhor. Mateus 25, 25 fala assim: por isso, esse foi o que ganhou um talento. Tive receio e escondi no chão o teu talento. Ele não foi o quê? Produtivo. O servo que enterrou o talento, ele não era rebelde. Ele era apático. Não quebrou o que recebeu. Não perdeu. Não desperdiçou. Ele apenas não se moveu. Ele fez o quê? Enterrou. E quem enterra não faz barulho. Só paralisa. O problema dele não foi falta de capacidade. Foi falta de quê? Disposição. Nós, assim, já estamos acostumados a assistir o culto, ir embora para casa, e durante 6 dias nós vivemos o quê? Para nós mesmos. Não temos uma vida regrada no Senhor. E não temos disposição para aquilo. Porque estamos sempre sendo cheios de nós mesmos, na verdade. Ele recebeu na mesma proporção da sua capacidade. Ele recebeu 1 denário, uma moeda. Porque conforme a capacidade dele. Mas ele decidiu viver na mesma proporção do seu medo. Sabe o que ele falou? Vai lá, Ari. Eu tive medo. Porque eu estou esperando primeiro Deus realizar na minha vida. Eu tenho que ganhar mais para eu começar a produzir para o Senhor alguma coisa. Eu tenho que ficar curado para eu começar a ir para a igreja. Eu tenho tantas outras coisas. Depois que Deus fizer essa obra na minha vida, eu vou fazer isso. Não vai coisa nenhuma. Porque o medo vira justificativa. Justificativa vira acomodação. E acomodação vira estilo de vida. Então vamos comer, vamos beber, vamos dormir, vamos acordar. Vamos acordar e vamos comer, e vamos beber, e vamos dormir. E minha barriguinha está cheia. E eu tenho o suficiente dentro de casa. Mas eu estou esperando Deus fazer a obra. Eu não sei qual é a obra que Deus tem para a minha vida. Se você não começar
do jeito que você é, do jeito que você está, você nunca saberá. Você fica apático, vira acomodação, não tem vida com Deus, não tem leitura da palavra, não consegue produzir para o reino, para a tua vida de secreto com Deus. Irmãos, o teu secreto com Deus, como anda? Nós somos virgens, a noiva de Jesus. Você quer alegrar o coração do Pai? Entre no teu quarto em secreto e ore ao teu Pai. As donas de casa, elas têm o hábito de lavar a louça e estar orando, varrendo a casa e dando glória a Deus, sabe, passando aspirador na casa dando glória a Deus, limpando os móveis dando glória a Deus, fazendo comida dando glória a Deus, e vai orando e vai falando com Deus e vai cantando louvores, e ainda chega a noite, ainda tem disposição, não tem nada, mas se força, né, a se ajoelhar e clamar ao Senhor. Então, essas são as virgens prudentes. Rejeitar tudo que não é do reino. Não. Isso aí não é do reino. Tá fora. Vou esperar aqui a minha vitamina, vou bater minha vitamina, vou beber, vou comer, vou deitar, vou dormir, vou levantar, vou tomar banho. Improdutivo. Nós devemos levantar e começar a reproduzir Cristo e começar a encher as nossas lamparinas. Irmãos, olha, existem pessoas que não estão em pecado escandaloso, mas estão em neutralidade crônica. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Vai aparecer talentos na tua vida que você nunca pensou em ter. E se você acha que você vai ter o talento primeiro para depois você produzir para quê? Não vai. Não vai. Porque eram 10 virgens. Só 5 buscaram. Somente 5 buscaram. Olha, esses tais não avançam, mas também não rompem. Não cai, mas também não cresce. Vive reclamando da falta de oportunidade, enquanto seguram o que lhe foi confiado. Você tem talento, porque Deus te confiou. Nenhum filho está sem talento. Você tem talento. Ou de uma forma ou de outra, mas olha, pastora, eu sou uma pessoa doente, eu tenho enfermidade. Spurgeon teve gota, ficou acamado e ele disse: o meu mestre está me impedindo de subir ao altar e fazer as pregações, de pregar o evangelho, mas eis que eu serei frutífero na cama. E ele fez obras grandiosas. Os tesouros de Davi foram o que ele escreveu é lindo e maravilhoso. Ele não ficou apático, coitado de mim, vou morrer. Ele continuou dando fruto para Deus na cama, que ele estava impedido de fazer a obra. Então, nós temos pessoas aqui que chegam e falam: olha, eu não consigo caminhar, eu não consigo produzir. Mas espera aí, de alguma forma, hoje mesmo foi falado isso pela manhã. Eu vou dar o meu fruto. Vou dar fruto para Deus. Irmãos amados, se nós vivermos reclamando por falta de oportunidade, nunca que o talento vai sair da nossa mão para produzir. Nunca. Querem resultados diferentes, sustentando a mesma postura de sempre. Não vou reclamar
não vou murmurar, mas cadê Deus que não faz nada na minha vida? Não terá. E o Senhor não chamou aquele servo de fraco. De que forma o Senhor chamou aquele servo? De que forma? Mateus 25, 26 fala assim: sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo que? Mau e negligente. Mau e negligente. Negligente não é quem não tem, é quem não usa. Negligente é aquele que recebeu de Deus o talento, mas eu só tenho um talento, coloca para produzir. Eu só tenho 2, coloca para produzir. Eu tenho 5, coloca para produzir. Não é quem não recebeu, é quem não movimenta. Tem que movimentar o que Deus te deu. A apatia, ela é perigosa porque não parece pecado, parece cansaço. Parece prudência, parece humildade, mas por dentro é medo de assumir responsabilidade. É medo de assumir. Tá bacana, tá legal como eu tô. Chega e basta. Tenha cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Porque no grande dia, você vai querer ser de Jesus. Mas aqui na terra, você foi de Jesus? Ou só foi no nome, na aparência? É viver esperando condições ideais para fazer o que já deveria ter sido feito. Você pode ter talento e continuar estagnado. Pode ter potencial e continuar reclamando. Há irmãos que têm potencial, têm chamado de evangelismo, têm chamado para convite, para trazer pessoas para a igreja, está estagnado. Ele está estagnado. Porque não está produzindo o talento que Deus lhe deu. Pode ter promessa e continuar patinando, porque não verá promessa. Não verá. Porque promessa não substitui postura. Ela não substitui. Unção não substitui movimento. Eu tenho a unção, eu não me movimento, como que a minha unção pode resplandecer? Capacidade não substitui coragem. Não foi assim que Deus falou com Josué 1:9? O que ele falou? Vai, que eu estou te mandando. Tenha o quê? Coragem. Coragem. Coragem de romper, coragem de ser uma nova criatura, coragem de romper com a enfermidade, de ter posição, de ter postura, coragem de romper com o pecado que te assedia, coragem de ser servo diante de Deus e fazer reproduzir esse talento. É só um talentinho. Esse talento é que Deus te deu, conforme a tua capacidade, para fazer reproduzir. Então não enterre, porque chegará o dia da prestação de conta. Tenha coragem, o que eu preciso fazer. Se nós olharmos bem para a nossa vida, ninguém faz coisa nenhuma para Deus. Ah, porque ela faz isso, porque ela serve a Deus, porque ela tem tempo. Ela é pastora porque ela tem tempo. Tem. Irmãos, somos virgens de Deus. Não sejamos imprudentes. A prestação de conta vai chegar. O talento enterrado não foi tirado porque era pequeno.
Foi tirado porque ficou parado. Ficou parado. Não existe crente sem talento. Você tem talento. Mas eu não sei qual é o meu talento. No reino, o que não se move, perde espaço. O que não se desenvolve, é transferido. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Porque se você não souber qual é seu talento, como eu não sabia qual era o meu, nossa, quem me conhece sabe. Eu comecei a limpar chão como é que era o nome daquele lugar que a gente fazia para vender roupa? Eu limpava chão de bazar, eu levava a roupa para casa para lavar, para passar, para colocar nas araras, tudo lavadinho e bem passadinho, para os irmãos entrarem e comprarem. E ainda ia para a rua quando ele colocava lá, né, evento, né, da igreja, e colocava as roupas, aí as pessoas passavam assim, ó, no pão do olho, que é essa? Que é essa? Eu corria lá. E certa vez falaram para aquele pastor, Deusimar é pregadora, e ela disse assim, pregadora de prego. Pois eu não desisti. Pois eu fui lá, meu talento é de 1, eu vou ter que reproduzir esse 1. Até o dia de chegar a promessa de Deus na minha vida. Tudo é uma questão de tempo. Não, isso aí não é para mim, não. Não é para mim. O que é para você, irmão? O que é para você? A pastora ainda vem para a igreja limpar a igreja? Com a ajuda de outros irmãos, mas a gente vem limpar a igreja. Então, porque eu sou a pastora hoje, não posso limpar a igreja. Por quê? Não posso limpar o banheiro? Amado, nós temos que produzir para Jesus. Tudo e qualquer coisa que você fizer no nome de Deus tem sua recompensa. A nossa vida, ela não se restringe a essa vida aqui. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Somos os mais infelizes, Paulo diz, pobres e miseráveis, se pensarmos assim. Vamos comer e beber, amanhã morreremos. Vá lá, pobre, nu, miserável. Estás nu, sem a roupagem completa, sem a armadura de Deus, sem a unção, sem o óleo, sem o azeite, sem o Espírito. Olha, pedir oração, vamos orar, vamos orar. Essa é a nossa missão. Se eu me sinto em aperto, eu vou pedir oração para alguém, para orar comigo, porque os dois juntos incendeiam. Mas e aí? Quando você precisa de oração em tempo de urgência, qual é seu relacionamento com Deus? Para que Ele ouça a tua voz e Ele te socorra no momento exato que tem para socorrer. Irmãos, vamos cuidar da nossa vida com Deus. Nós temos inimigos, muitos inimigos, que usam seres humanos. Usa filho, usa marido, usa esposa, usa vizinho, usa até os animais contra a gente. Nós temos que acender essa lamparina, ter azeite para a hora da urgência. Porque Deus não confia multiplicação a quem escolhe estagnação. Deus não confia nem para você, nem para mim, quando eu resolvo estagnar. Quando eu prefiro
flertar com o pecado ou ter minha vida apática com Deus, porque eu já ouvi alguém falar, Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Mas Deus já sabe. Claro que Ele sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele quer ver os filhos na postura de filhos. Nós estamos com pessoas sempre diferentes. Pessoas que têm outro credo. Pessoas que confessam outra fé. E você e eu, nós temos o dever de ser luz para aquela pessoa. Sai dessa vida de ficar prostrado. Relacionamento com Deus te faz ser diferente. E na urgência, Ele vai falar, servo bom e fiel, olha para os anjos, vai lá socorrer. Às vezes você está amontoado de dívidas fortes, nem sabe como sair dela, mas Deus sabe. Deus sabe. E só Ele pode te dar uma porta aberta. Mas você tem vida de relacionamento com Ele, para que Ele entre com a ação, com a sua boa mão direita de poder. Não decida não se mover. Decida a mover-se. Enquanto você vive esperando ânimo para agir, estou esperando. Papai, me dá o que eu preciso para começar uma obra na minha vida, para eu contribuir na igreja, contribuir na vida de outro irmão, contribuir ou fazer a obra dele. Enquanto você estiver esperando ânimo para agir, ou algo diferente para a sua vida, alguém está agindo mesmo sem ânimo, para nossa vergonha. Há quase 2000 anos, Jesus prometeu retornar. E durante esse tempo, a igreja tem dormido. Está na hora de despertar. Desperta. Os noticiários estão aí. É guerra em cima de guerra. E daqui para pior. E você não vai ter paz no teu coração, nem na tua alma, nem uma mente produtiva para Deus, se você não tiver um secreto, intimidade, responsabilidade espiritual com Ele. O azeite fala do Espírito Santo, que todo cristão verdadeiro que eu estou falando, tem em seu interior. Romanos 8:9 fala assim, vós, contudo, é Paulo falando aos romanos, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Olha que palavra dura. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quando Ele retornar, nós vamos nos surpreender em ver que alguns cristãos que estavam lá como crentes verdadeiros, né? Não são verdadeiros. Não estão de modo algum preparados. Então preparem vossas lamparinas. Multiplique os seus talentos, porque o noivo está voltando. Preparem vossas lamparinas, multiplique os seus talentos, porque o noivo está voltando.
o que você faz com o que você recebeu? Eu pergunto, o que você faz com o que você recebeu? No reino, o que você não multiplica? No reino de Deus, o que você não multiplica, você perde. Lembra da passagem? Tira dele, servo mau e negligente. Tira dele e dá para aquele que tinha 5 e agora tem 10. Ele falou, não produziu nada. Tira aí, dá para quem tem mais. Você não se preocupou em produzir. Então, no reino de Deus é assim. Se você não multiplica, você perde. Sabe qual é a principal lição de Jesus? Vai, Rita. Fique atento. Esteja preparado para ouvir o clamor. Eis o noivo. Eis o noivo. Igreja, eis o noivo. Ele não tarda e voltará. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Pai, a tua palavra foi pregada. Senhor, o alerta foi enviado. Nós queremos, ó Deus, pedir a força do teu Espírito Santo para começarmos, ó Deus, este relacionamento de intimidade contigo, Pai. Para que não sejamos pegos, Senhor, de surpresas, ó Pai, sem azeite na botija. A noiva gloriosa de Jesus, que foi preparada pelo seu Santo Espírito, pelo teu sangue, Pai, que correu naquela cruz, que desceu naquela cruz, que nos resgatou, Pai, que nos deu uma nova vida. Esta noiva, Senhor, esta noiva, Paizinho amado, glorifica o teu nome nesta manhã. Pedimos ao teu Espírito de glória que nos abençoe rica e poderosamente nessa nossa nova jornada de intrepidez, ousadia, coragem, Pai, para romper com aquilo que é mais forte do que nós. Abençoa-nos, Senhor, porque queremos estar transbordando deste azeite. Queremos ouvir, servo bom e fiel, entra por repouso do teu Senhor. Em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que prepara a sua lâmpada e multiplica os seus talentos, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.